Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje eu estarei falando então de 1 aos Coríntios, capítulo 1, do 4 ao 9, dando continuidade ao que fora dito no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei de 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Hoje então estarei dando continuidade falando de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 9. A carta foi escrita aos Coríntios porque Paulo estava procurando se defender, porque havia pessoas lá que diziam que o apóstolo Paulo não tinha autoridade de Deus para ser apóstolo. O apóstolo Paulo então escreve dizendo: eu tenho autoridade sim para ser apóstolo. O apóstolo também escreve essas cartas a eles porque estavam surgindo grupos, tendo divisões dentro da igreja de Corinto, coisa que não poderia acontecer. A carta também foi escrita para tratar de assuntos como imoralidade, que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, e matrimônio. Vamos ver lá então o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, ou a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos estudar versículo por versículo o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Primeiro nós vemos aqui o versículo 4, diz assim: sempre dou graças a meu Deus no que diz respeito a vocês, a propósito da sua graça que lhes foi dado em Cristo Jesus. Então nessa primeira parte aqui do versículo 4, o apóstolo Paulo fala: sempre dou graças a Deus no que diz respeito. Percebe que ele, ao escrever sempre dou graças a Deus no que diz respeito a vocês, Paulo na realidade está revelando o seu coração pastoral, porque ele estava orando por eles, estava agradecendo a Deus pelo aquilo que Deus estava fazendo naquela igreja, como que Deus estava trabalhando na vida deles. Perceba que no versículo 4, bem no comecinho, ele usa a palavra sempre. Mas como que o apóstolo Paulo poderia agradecer dessa maneira, como ele está escrevendo aqui, se a igreja de Corinto havia lhe causado pesar no coração, tendo divisões dentro da igreja, problemas conjugais? O apóstolo Paulo escreveu e enfatizou: sempre deu graça. Será que essa palavra sempre, de repente, estava escrito aí para poder somar simplesmente sempre no início de uma frase, tendo um outro sentido? A resposta é claro que não. Realmente o apóstolo Paulo está dizendo sempre, é sempre. É porque ele estava feliz por aquilo que Deus estava fazendo na igreja de Corinto. Porque Deus tinha estabelecido, sim, a igreja de Corinto, através das mãos de Paulo. Mas o apóstolo Paulo estava tão feliz porque Deus estava tirando a igreja daquele ambiente imoral, daquele ambiente idólatra. E o apóstolo Paulo tinha muitas razões para ficar feliz, sim. Agora veja a segunda parte do versículo 4. A primeira parte do versículo 4 é: sempre dou graça a Deus no que diz respeito a vocês. A segunda parte é: a propósito da sua graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Esta é a segunda vez que nós vemos aqui o apóstolo Paulo usando a palavra graça. A primeira foi no versículo 3. No vídeo anterior eu falei sobre o versículo 3. Ele dizia assim: graça a vocês e paz da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos ali no versículo 3 o apóstolo Paulo usando a palavra graça. E aqui nós vemos mais uma vez, no versículo 4, na parte B, diz assim: a propósito da sua graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Então, essa é a segunda vez que nós estamos vendo o apóstolo Paulo usar a palavra graça. A palavra graça tem um sentido a palavra graça aqui tem um sentido de dom e também tem um sentido de dar graças. Então, o apóstolo Paulo está maravilhado com a graça de Deus nas formas de dons espirituais que Deus havia dado à igreja de Corinto. Então, a graça de Deus é evidenciada nos dons que são concebidos e dados ao povo de Deus. Deus é maravilhoso, glória a seu nome. Observe que o apóstolo Paulo usa a voz passiva na segunda metade do versículo. Então, a segunda metade do versículo é: a propósito da sua graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Então, o agente aqui explícito é Deus. Deus está dando a bênção, e quem está recebendo é a igreja de Corinto. Mas perceba que de nenhuma maneira há alguma virtude, quaisquer virtude da igreja de Corinto para eles estarem recebendo essa bênção.
Deus está dando essa bênção pela graça, pela vontade dele. Perceba também que o apóstolo Paulo diz que aqueles que receberam a graça agora estão separados do mundo. Não andam mais segundo a vontade e a direção do mundo. Quando eu digo mundo, é o sistema caído. Porque o mundo em si, o sol, a lua, as estrelas, a praia, o mar, tudo que existe pertence a Deus. Mas aqueles que receberam a Cristo, como no caso aqui da igreja de Corinto, agora eles pertencem a Cristo e são separados. Não andam mais de acordo com a ideia pagã do mundo. Versículo 5 diz assim: porque nele vocês foram enriquecidos de todas as formas, em toda palavra, em todo conhecimento. Quando Paulo agora escreve aqui, vocês foram enriquecidos nele, de todas as formas, ele não está se referindo aqui a bens materiais, embora existissem pessoas, sim, naquela época, que tinha bens materiais. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, então? O apóstolo Paulo está se referindo às bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, também fala assim: em quem estão, ou em quem é em Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, versículo 3. A verdade daquilo que nós procuramos está em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, nós vamos estar em Cristo, e nele está escondido. A verdade é ele, os tesouros escondidos estão em Cristo, da ciência, da sabedoria, está nele. É nele que devemos procurar. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, uma coisa interessante, é que o nosso Deus é um Deus eterno. Ele é eterno em todos os sentidos, na sabedoria, na ciência, no conhecimento. Então, quando estivermos com Deus, conhecendo a Deus, porque ninguém conhece a Deus plenamente, a palavra nos fala que devemos conhecer e continuar conhecendo a Deus. Então, ao estarmos conhecendo a Deus, quando estivermos na presença dele, vamos passar a vida inteira, a eternidade conhecendo a ele, porque ele é sábio e é sábio para sempre. A gente vai passar o tempo todo conhecendo a sabedoria dele, toda a eternidade, porque não tem fim o nosso Deus. Deus não tem fim em toda força, em todo conhecimento, em toda sabedoria. Nosso Deus não tem fim. Então, ao passarmos a conhecer a Deus, vamos passar a eternidade conhecendo a ele. Então, essas riquezas estão em Cristo Jesus. Os segredos do reino de Deus estão em Cristo Jesus. A revelação está em Cristo Jesus. Então, Deus tem incontáveis riquezas espirituais para nos dar. A bondade, a paciência, a misericórdia está em Cristo Jesus. É nele que reside todas essas coisas. Através dele que encontramos a vida, não através daquilo que o mundo oferece. E também tem uma passagem em Filipenses capítulo 4, 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Agora veja que ele não está dizendo que Deus vai nos tornar ricos. Não é isso que ele está falando aqui. Filipenses 4, 19. Não. Eu acredito que se você se tornar rico, Deus vai te abençoar para que você possa abençoar o próximo. Mas o que ele diz aqui, que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Então não nos faltará o alimento, não nos faltará a bebida, não nos faltará, que Deus nos dará em abundância. Não só isso que eu vos falei, mas no sentido também espiritual. É isso que o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando. Porque neles foram enriquecidos de todas as formas, em toda palavra, em todo conhecimento. Esse é o versículo 5. Agora perceba que Deus não adornou, Deus não deu os dons à igreja de Corinto pela metade. Não. Ele deu a eles de todas as formas. É isso que está aqui nesse versículo 5. Todas as formas. Embora o apóstolo Paulo aqui no versículo 5 não deu uma lista, né, não fez uma lista dos dons, mas está bem ali, em toda forma. E o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que os de Corinto são ricos espiritualmente em Deus. Mas que maravilha isso! Eles tinham todos os dons. Então, que em sentido Paulo está ilustrando, então, esse versículo? Em sentido que ele está ilustrando? Que eles receberam os dons espirituais em quê? Em toda a palavra, em todo conhecimento. Agora perceba que é a primeira vez que está aparecendo a palavra conhecimento aqui nesse versículo. E essa palavra está intrinsecamente ligada à sabedoria. E também em outra passagem, que está em Romanos capítulo 15 e 14, o apóstolo Paulo fala que nós estamos aptos para discernir, nós estamos aptos para orientar uns aos outros. Está lá em Romanos capítulo 15, 14. Diz assim: caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar uns aos outros. Agora perceba, igreja, perceba, meus irmãos, o que ele não está dizendo aqui. Ele não está dizendo que você depende
do pastor. É bom você ter um pastor? É bom você ter um líder? Para que você possa conversar com ele, para que você possa abrir, uma pessoa de confiança, ele possa fazer orações. Mas o que ele está dizendo é que você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a Cristo no coração, você é apto para orientar uns aos outros. As coisas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava chamando que vocês não devem deixar certas coisas que estavam acontecendo acontecer. Vocês são os aptos para chamar a atenção um do outro. Então, ele não está dizendo aqui que você deve depender único e exclusivamente de autoridades da igreja ou de um outro lugar. Você tem isso dentro de você. Deus deu a você isso. Ele está dizendo para eles, vocês são aptos. Você também. Você tem um Espírito Santo de Deus, Deus te deu a sabedoria, Deus te deu o conhecimento também para poder crescer em Cristo Jesus e ser apto para orientação. Glória a Deus por isso. Veja o versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. O versículo 6 tanto pode ser uma reflexão do próximo versículo, que nós vamos ver, que é o 7, ou pode ser uma reflexão do versículo 5. Na realidade, ele é uma reflexão do versículo 5. Porque no versículo 5 diz assim, porque nele vocês foram enriquecidos de todas as formas, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Agora, no versículo 6 fala, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer o que com isso? Ele está querendo dizer que através da pregação da palavra de Deus, os de Corinto ouviram e através da fé em Cristo Jesus, eles creram. E para confirmar esta fé deles, Deus manifestou a eles, Deus deu a eles a manifestação do Espírito Santo. Olha que maravilha, glória a Deus por isso. Agora, eu quero vos chamar a atenção também para uma outra coisa aqui que é importante. A fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não se coloque por menos, irmão, minha irmã. Quando alguém te falar assim, certa coisa não aconteceu porque você não teve fé. Não se coloque por menos. Não fique desanimado ou desanimada a respeito disso. Porque eu creio que a fé, quando Deus tem algo para realizar na sua vida, o próprio Deus vai te dar a fé. Se é algo que Deus quer que venha acontecer, Ele vai te dar fé para isso. Nós, como eu disse a vocês, temos responsabilidades, que é de orar, buscar a Deus, passar o tempo com o Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir a palavra, nós como vamos meditar na palavra de Deus, a fé vai crescer. Mas não deixe se colocar para baixo através de pessoas que de repente dizem assim, isso que eu disse a vocês não têm fé. A culpa é de vocês. Então, querem trazer culpa para cima de cada um de vocês. Não deixe isso acontecer. Porque isso é entre você e Deus. Se Deus, quando quer realizar algo, e se Ele quiser lhe dar a fé necessária para realizar esse algo, Ele vai fazer isso. A nossa parte é continuar buscando o Senhor. Ler a Bíblia, como eu falei a vocês. Estar em intimidade com o Senhor. Eu acredito que isso vai aumentar a nossa fé, sim. Agora, dependendo do caso, meu irmão e minha irmã, tem coisas que só Deus vai poder fazer. Então, Deus sabe de todas as coisas. Confie nele e descanse. Mas não se deixe colocar por baixo em relação a isso. Quando alguém vier a te falar de uma maneira, te coloque para baixo. Tá? Não deixe isso acontecer. Versículo 7, que diz assim, de maneira que não falte a vocês nenhum dom espiritual, enquanto aguardam ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora perceba aqui no versículo 7 que o apóstolo Paulo diz assim, de maneira que não falta a vocês nenhum dom espiritual. O que está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus conferiu a eles inúmeros dons. Eles tinham todos os dons. De todas as igrejas do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto é que manifestava todos os dons. Agora veja a palavra falte no versículo 7. De maneira que não falte. Ela está no presente. A oração está no presente. Então veja a conclusão, a ideia indicando que realmente eles receberam todos. Não faltava nenhum dom a eles. Agora, interpretando aqui o versículo 7, concluímos então que na igreja de Corinto não faltava nenhum dom a eles. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção, que nesse versículo 7 é a primeira vez que a palavra dom aparece. Nós vemos lá assim, de maneira que não falte a vocês nenhum dom. Vocês não devem, irmãos, associar a palavra dom tendo a entender como milagres. A palavra dom não significa exclusivamente milagres. Nós não devemos olhar para a palavra dom único exclusivamente nesse sentido. Se nós colocarmos a palavra dom restringindo ela somente a milagres, isso é reduzir essa palavra.
Nós sabemos que a palavra dom tem dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom da palavra, e daí vai. Agora, reduzir a palavra dom somente no sentido de milagre não é a maneira correta de interpretar esta palavra. Veja também a segunda parte do versículo 7. Na primeira parte, então, do versículo 7 está: de maneira que não falte a vocês nenhum dom espiritual. A segunda parte é: enquanto aguarda ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba agora que o apóstolo Paulo ele está associando os dons à revelação ou à volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar, então, o apóstolo Paulo falando do retorno de Jesus Cristo aqui no versículo 7, e também vamos encontrar no próximo versículo que nós vamos ler. Então, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? O apóstolo Paulo percebeu que o interesse do povo de Corinto em relação à volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo estava diminuindo. À vista disso, Paulo logo inicia sua epístola e querendo encorajar a igreja de Corinto a eles retornarem a ter essa vontade no coração, a aguardar, a ter novamente aquele zelo no coração. A locução verbal aguardar, ansiosamente, lá no grego, tem um sentido de aguardar com intensidade. Tem um sentido de aguardar com esperança. Então, o apóstolo Paulo emprega essas palavras que nós vemos lá em Romanos 8:19, diz assim: a criação aguarda em ansiosa expectativa. E em Romanos 8:23 também fala: esperamos ansiosamente para adoção como filhos. Perceba aí a palavra aguardar, esperamos. Veja lá em Romanos 8:25, com paciência aguardamos por isto. E também vemos em Gálatas 5:5, diz assim: porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então esses verbos todos aqui que eu estou falando para vocês, aguardar, esperar, no Novo Testamento tem uma conotação de esperança dos crentes, daqueles que aguardam o retorno de Jesus, aqueles que têm um genuíno desejo escatológico da restauração de todas as coisas. Escatologia é aquilo que estuda os últimos tempos, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que está ligado aos últimos tempos, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas palavras, aguardar, esperar, são ligados no Novo Testamento às pessoas que têm essa vontade. Nós não devemos perder essa vontade, eu e você. Por vezes não acontece isso. Nós temos a Deus no coração. Vemos pessoas até que têm talentos e têm os dons, e de repente parece que esfriou. Eu ouvi dizer que Jesus ia voltar. Desde a época lá da minha avó, eu escuto isso. Aí as pessoas vão desanimando, vão perdendo aquela intensidade, que é o que a palavra grega significa, aguardar no grego, no sentido de aguardar com intensidade, com zelo, com esperança. A gente não pode, nós não podemos perder isso. Porque Cristo Jesus disse que ele vai voltar, então ele vai voltar. Nós podemos ver isso também lá, que Paulo afirma, por outra ocasião, do retorno de Jesus, que ele diz que Jesus removerá o mistério do seu ser quando ele retornar, quando ele se fizer presente. Isso está lá em 1 de Pedro, capítulo 1:13, diz assim: assim sendo, estar com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse dia virá. Ele vai se manifestar. Guardemos essa esperança em nossos corações. Versículo 8. Ele também os confirmará até o fim e os conservará irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos então que o apóstolo Paulo usa, tanto no versículo 6 como no versículo 8, a palavra confirmar. Então nós vemos que para que a pregação seja confirmada em nossos corações, ela precisa ter fé. Assim também a promessa de Deus, ele nos diz que nos levará até a consumação. O que significa aqui? Que Deus, então, ele não está simplesmente fazendo uma expressão. Essa não é só uma locução, confirmará. Ele está dizendo, está nos dando uma promessa. Agora, veja a continuação do versículo 8. Veja a segunda parte do versículo 8. A primeira parte foi: ele também os confirmará até o fim. A segunda parte é: e ele os conservará irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, de nenhuma maneira, que a igreja de Corinto é irrepreensível. Não, pelo contrário. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é como se ele tivesse olhado lá na frente. E lá na frente, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe que a igreja de Corinto vai ser apresentada irrepreensível diante de Deus. Assim será conosco.
nós andamos com Cristo, cometemos erros, mas pedimos perdão diante de Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Temos um advogado diante de Deus e ele nos purifica de todo o mal. E continuamos andando. Então, nessa caminhada, sabemos que lá na frente, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos apresentados também irrepreensíveis diante do Senhor. E quem vai fazer isso é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é que trabalha em nós. No versículo 8, na segunda parte, eles conservará irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo se referia ao juízo de Deus. No Novo Testamento, esse termo se refere à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que naquele dia, o Pai e o Filho serão juízes. E que neste dia, o Pai nos apresentará, o Senhor Rei dos Reis, o Rei dos Exércitos, o Senhor nos apresentará irrepreensíveis. Outra passagem também diz, não há condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Uma das grandes causas de problemas de ansiedade, de preocupação que muitas pessoas têm é por problemas de culpa, acusação. Não deixem ser acusados. Se você anda em pecado, lógico, você vai, meu irmão, minha irmã, ter esse peso na sua consciência. Mas, mais uma vez, se você anda no caminho de Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, anda em santidade, porque é isso que também nós estamos vendo aqui, andar em santidade. Nós vimos também em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 3. É o que também nós estamos vendo aqui também. Então, se pedimos perdão, andamos no caminho de Jesus, não se deixe se sentir culpado, de maneira nenhuma. Em muitas e muitas vezes, em muitas ocasiões, eu já escutei de pessoas que dizem que líderes, né, fazem com que as outras pessoas se sintam culpadas. Por quê? Porque assim elas podem levar as pessoas, de uma certa maneira, a fazer o que eles querem. Para que isso não aconteça, precisa conhecer a palavra de Deus. É um processo, porque de repente se passou muito tempo se sentindo culpado ou culpada. É um processo. Mas a partir do momento que você conhece isso, você tem a responsabilidade de começar a tentar se libertar em Cristo Jesus. Só Ele pode. Mas tirar de você a culpa. Começar a viver com alegria em Cristo Jesus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe, não carregue a culpa. O fardo do Senhor é leve e suave. Glória a Deus por isso. Versículo 9. Ele diz assim, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Na hipótese de alguém duvidar de que Deus é capaz de nos apresentar, de nos sustentar até o fim, o apóstolo Paulo escreve isso bem no comecinho aí. Fiel é Deus. Ele escreveu isso exatamente de propósito. Porque alguém pode perguntar, será que vai acontecer isso? Será que é verdade? Ele fala, fiel é Deus. Ele vai fazer isso. Então, no versículo 9, nós vimos a primeira parte, que diz, fiel é Deus. E agora vamos ver a segunda parte, que diz assim, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Só os escolhidos de Deus vão experimentar essa paciência de Deus, essa fidelidade de Deus. O chamado é real quando o verdadeiro cristão tem uma comunhão com Cristo Jesus. Quando o crente é completamente transformado dentro do seu ser, transformado dentro, não no seu âmago, é quando o crente é completamente transformado. A proclamação do evangelho, aceita com fé verdadeira, conduz uma comunhão real com o nosso Deus e Senhor Salvador. Então, o que podemos também, dentre outras coisas, o que nós aprendemos aqui, para terminar? Nós aprendemos, então, que Cristo Jesus, nele está verdadeiros tesouros escondidos. Tudo aquilo que você precisa está nele. E se você acha que conhece a Deus e já o conheceu o suficiente, não. Nosso Deus é infinito. Nós passaremos a vida inteira, a eternidade, quando estivermos com ele, conhecendo a nosso Senhor e Salvador. Que maravilha! Então está nele os tesouros escondidos. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Não ponha o seu coração em coisas terrenas. Ponha em Cristo Jesus. Que coisas relacionadas a tesouros escondidos, a vitórias em Cristo Jesus, de acordo com a vontade dele, ao relacionamento íntimo com ele. Oh, aleluia! Como Deus é maravilhoso. Vimos também que os dons são dados. Busque os melhores dons, busque com zelo os dons que o Espírito Santo lhe dará, visando um fim, claro, proveitoso. E Deus também, ele nos confirmará
irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia seremos apresentados perante o Senhor. Então o trabalho e a obra do Espírito Santo em nós não terminou, meu irmão, minha irmã. Começou no dia que você falou: eis-me aqui, Senhor Jesus. Aceito e reconheço a Ti como Senhor e Salvador. O Espírito Santo está trabalhando em nós. E Ele vai nos apresentar irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que entenda então com isso? Que busque a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho além dele. O mundo ensina que todos os caminhos levam a Deus. Não, não é verdade. O único que nos leva a Deus é Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Reconheça-o como seu Senhor e Salvador e entregue-se a Ele. Glória a Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like e fazer o subscribe. Deus vos abençoe e vos vejo no próximo vídeo.